nós escolhemos estar aqui para ouvir a palavra. Ilumine o pregador, que suas palavras e o meditado no coração de cada um de nós sejam agradáveis à tua presença. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Um bom dia a todos. Quero dar os meus parabéns à paróquia por esses 60 anos de bênção, cuidado, proteção do Senhor, e também pelo cumprimento da sua vocação, do seu chamado missionário. Quero saudar também as autoridades políticas entre nós, representantes do sínodo, um abraço, aos pastores, ministros, às diretorias, presbitérios, lideranças, a igreja toda reunida aqui nesta manhã. E desejo que o Espírito Santo de Deus, que ontem e hoje para sempre é o mesmo, fale de maneira abundante e graciosa sobre a nossa vida. Eu sou pastor de Wimmersberger, sou pastor em Florianópolis, fui pastor em Joinville por 10 anos, 11 anos em Curitiba e agora 2 anos e meio em Florianópolis. A minha esposa e os meus 3 filhos não estão na escola dominical nesse horário. O culto lá em Florianópolis já terminou. Eu sou casado com a Irani, nós temos 3 filhos, Rebeca de 20 anos, Priscila de 16 e Pedro Henrique de 11. Essas alturas já estão em casa depois do culto. Meus amados irmãos, os meus pais moram no Rio Grande do Sul, na cidade de Carazinho. O meu pai é de profissão ferreiro e ele trabalha numa marcenaria junto com o irmão dele. E num dia de muito frio, no inverno gaúcho, era por volta de 7 horas da noite, eu liguei para ele. Liguei para o meu pai, ele ainda estava na marcenaria. O telefone tocou, e eu insisti. E de repente eu ouvi que alguém havia pego o telefone do gancho. E eu disse: oi pai, sou eu. E do outro lado uma voz dizia: alô, quem fala? Pai, sou eu. Alô, quem está falando? Pai, sou eu, teu filho. Na época eu morava em Joinville. Sou teu filho de Joinville. Alô, quem está falando? Não estou ouvindo. E insistimos nessa conversa sem comunicação clara. De repente o meu irmão que estava lá, já estava tudo escuro, ele apertou o botão da luz, iluminou todo o local de trabalho, e o meu irmão começou a rir do meu pai incansavelmente. Sabe o que tinha acontecido? Naquela pressa de atender o telefone, tudo escuro, meu pai pegou o telefone virado e não conseguiu conversar comigo. Isso faz parte de muitas conversas quando vou visitá-lo. Meus amados irmãos, meu desejo é que você e eu estejamos sintonizados nesta manhã e com o telefone na posição certa, e possamos ouvir o que Deus tem para nos trazer ao coração. E o meu desejo nesta manhã é compartilhar com os irmãos palavra de Deus que nos traga ânimo e encorajamento para vivermos muitos e muitos anos como igreja, fazendo diferença nesta cidade, neste lugar, neste estado, neste país, e fazer diferença no mundo para que todos creiam. E a palavra com a qual gostaria de saudar e compartilhar está no Evangelho de Mateus, o capítulo 28, os versículos 18 até 20. Os versículos 18 a 20, a grande comissão. Uma paróquia que comemora 60 anos da vida do seu primeiro pastor, uma igreja que tem história. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é uma palavra que está no final do Evangelho de Mateus.
e são palavras pronunciadas por Jesus, e são palavras que se estendem para a igreja do nosso tempo. De uma maneira muito especial, se estende para a igreja de confissão luterana, a nossa igreja. Se estende para a nossa paróquia, para as nossas paróquias. Se estende para toda a membresia. E o grande desafio anunciado por Jesus e que permanece ainda hoje, se resume em duas palavras: fazei discípulos. A grande vocação da igreja em todos os tempos é fazer discípulos. O desejo do Senhor não é ajuntar pessoas, não é desenvolver atividades, não é fazer projetos, mas fazer discípulos. E o plano de ação missionária da ECLB está focado nisso. Queremos ser uma igreja que faz discípulos, e todos os nossos empreendimentos, envolvimento e participação não pode perder este foco: fazer discípulos. Mas o que é discípulo? Discípulo é alguém que aprende, alguém que é ensinável, alguém que segue. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz aqueles que seguem. Discípulo é um seguidor de Jesus, aquele que segue as pisadas de Jesus, não por hábito, não por costume, mas por convicção de fé que passa pelo coração e que se torna prático na vida. Há muitos anos atrás, uma senhora olhou para mim e disse: você tem um jeito de andar do seu pai. É claro que eu não perguntei para ela se meu pai tinha um passo bonito ou não, mas me chamou a atenção disso. E a igreja não pode perder isso de vista. Nós precisamos ter os passos de Cristo, na confiança clara no Senhor, firmados na graça de Deus, alicerçados nas sagradas Escrituras, sendo conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, como o Reformador mesmo havia proclamado e anunciado, quando disse: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Cristo nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me iluminou, me chamou e me vocacionou. Somos uma igreja de Jesus chamada a viver discipulado diária e permanentemente. E esse é o grande desafio do qual não podemos fugir como igreja de confissão luterana. A grande pergunta que nós precisamos fazer também é, afinal de contas, como é que podemos viver este chamado de Deus? Como é que podemos viver sendo e fazendo discípulos de Cristo? E o próprio Jesus responde dizendo: e fazemos discípulos, versículo 19, indo. Em segundo lugar, batizando. Em terceiro lugar, ensinando. Em quarto lugar, guardando. Algumas palavras-chave estão aqui anunciadas por Jesus. Jesus diz: façam discípulos. E nós perguntamos: como isso é possível? E ele diz: ide. O ide tem a ver com ir e proclamar o Evangelho da salvação. Amados irmãos, nós estamos hoje aqui porque em algum momento, em diversos momentos da nossa vida, pessoas nos proclamaram o Evangelho. A igreja pode comemorar hoje esses 60 anos porque pessoas obedeceram o ide de Jesus e proclamaram o Evangelho da salvação, anunciando e proclamando que não há salvação em nenhum outro. Sejam momentos fáceis ou difíceis da nossa vida pessoal, familiar ou comunitária, esta palavra precisa ser obedecida sempre de novo. Se a igreja cristã não proclamar o Evangelho da graça de Deus, da salvação de Deus em Cristo, se a igreja não anunciar que na cruz Jesus definitivamente venceu o pecado, a morte e o diabo, quem fará? Fazer discípulo passa pela nossa tarefa e a nossa responsabilidade de ir e evangelizar com palavras e atitudes. Em segundo lugar, Jesus diz: faça um discípulo, indo, e agora ele diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito interessante olhar no Catecismo Menor como Lutero define a grandeza do batismo.
E um dos destaques de toda a nossa confissão luterana é que o batismo é muito mais do que um acontecimento momentâneo. O batismo é integração na vida cristã. O batismo significa comunhão dos crentes, vivência plena de comunidade. Não dá para ser discípulo de Jesus sozinho. Nós somos discípulos de Jesus à medida em que vivenciamos e compartilhamos a nossa fé uns com os outros. E é interessante, há cerca de 50 vezes na Bíblia a expressão uns aos outros, para dizer que a comunidade que vive o seu batismo é uma comunidade que vive convicta e claramente a sua fé em comunhão. E ela tem na sua vocação esta disposição de celebrar, de conviver, de participar, de congregar, chamar outros para esta comunhão que se dá na pessoa de Jesus Cristo. A história desses 60 anos é uma história assim. Eu estou aqui desde terça-feira fazendo palestras evangelísticas, e Deus tem me dado o privilégio de estar em algumas comunidades e ver esses sinais e essas marcas de comunhão. Levo comigo essa experiência marcante e preciosa, e eu agradeço aos irmãos por poder estar aqui. Em terceiro lugar, fazemos discípulos quando ensinamos. Meus amados, Deus nos dá as Sagradas Escrituras para que a nossa vida tenha fundamento. Nós não construímos a nossa vida atrás de coisas, nós não construímos a nossa vida em cima de ideias, dos nossos próprios conceitos, das nossas filosofias, dos nossos hábitos. Quando Jesus diz que fazemos discípulos indo, batizando, ele diz ensinando. E esta palavra ensinar tem a ver com as verdades da palavra de Deus, tem a ver com os ensinos das Sagradas Escrituras que crianças, jovens, adultos, pessoas experientes, de longa idade, casais, pessoas sós têm recebido. E a igreja cumpre com a sua vocação quando ela zela pela sã doutrina. E a sã doutrina está aqui nas palavras dos apóstolos. A sã doutrina está aqui na Bíblia, e precisamos nos voltar ao coração para que não nos percamos no caminho. Muitas seitas, muitas ideias têm surgido no mundo em que vivemos. Esse tempo pós-moderno nos desafia a ir para a direita ou para a esquerda. E quando Deus vocacionou Josué e disse: Josué, você agora é o sucessor de Moisés, conduz o povo à terra prometida, ele disse: não te desvia nem para a esquerda e nem para a direita, mas fica focado nas Sagradas Escrituras, fala dela de dia e de noite, não deixa de meditar nela. E quando a igreja leva a sério as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, ela não se perde. É maravilhoso ver quando os filhos vão crescendo e aprendendo dos valores centrais das Sagradas Escrituras e vão vivendo a partir disso. A história de 60 anos desta paróquia é uma história das Sagradas Escrituras sendo pregada e experimentada. E nós não podemos perder isso de vista. Precisamos sempre de novo retomar e avaliar até quando a palavra do Senhor tem sido o fundamento da nossa vida. Sempre de novo precisamos parar e refletir. Temos dado ouvidos ao que Deus nos diz? A nossa vida está fundamentada nas Sagradas Escrituras? Temos vivido exatamente assim? A nossa fé tem sido edificada e sustentada a partir dos valores eternos da palavra do Senhor? Como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em quarto lugar, o Senhor Jesus diz: façam discípulos, indo, batizando, ensinando e guardando. As verdades que nos são ensinadas e compartilhadas da palavra de Deus precisam ser guardadas no nosso coração. Isso é muito mais do que memorizar, isso é muito mais do que lembrar. Guardar tem a ver com ouvir, colocar no coração e se deixar guiar por ela. Deus nos chama para a obediência. Amados irmãos e irmãs, as verdades da palavra
Mateus capítulo 7, versículo 21. O Senhor nos chama para obedecê-lo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Não há outro Senhor. Os nossos mandamentos ensinados no ensino confirmatório sempre partem deste princípio. Há um só Deus, um só Senhor, a quem somos chamados a ouvir, conhecer e obedecer. O que você, meu amado e minha amada irmã, tem feito com aquilo que Deus tem me ensinado nas Sagradas Escrituras? Tem seguido os seus passos? Tens dado ouvido ao que Deus diz e obedecido a sua palavra? Obedecer é a disposição cristã de confiar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Eu repito, obedecer é a disposição de colocar a nossa vida em plena confiança no Senhor. Quando Jesus deixou os céus e se fez homem e habitou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou, porque ele estava sendo obediente. E diz a palavra que ele foi obediente até a morte de cruz. Assim nos ensina o apóstolo Paulo numa de suas cartas. E quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, o que ele nos ensina, senão dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Discípulo de Jesus é aquele que ouve o Senhor e anda nos seus caminhos em plena obediência. E quando falhamos e quando erramos, nosso coração se volta para o Deus gracioso e misericordioso que nos perdoa e que nos dá um novo passo e um novo rumo, para que não percamos a trajetória da nossa vida. Querida igreja, não nos deixemos envolver por outra coisa senão pelas Sagradas Escrituras, para que não percamos o rumo, para que não nos percamos no caminho. Precisamos retomar isso, relembrar isso e voltar o nosso coração para as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Deus. E talvez diante de tudo isso, lembrando que ser e fazer discípulo envolve em ir e evangelizar, envolve em batizar, viver comunidade, envolve ensinar e envolve guardar. Nós nos perguntamos, afinal de contas, aonde queremos chegar com tudo isso? Aonde queremos chegar? Se a nossa tarefa é fazer discípulo, queremos chegar a cumprir esta tarefa. E a nossa tarefa é para que cada vez mais cresça o número de discípulos. Se hoje estamos com a igreja tomada de pessoas, a nossa missão continua para que isso se multiplique, triplique e mais pessoas ouçam o Evangelho. Deus nos vocaciona para o processo de multiplicação, para o processo de frutificação, para que mais e mais pessoas ouçam o Evangelho e creiam. A nossa vocação não termina com esta comemoração dos 60 anos, ela simplesmente reinicia. E temos uma grande tarefa pela frente, porque nós queremos que esta comunidade cresça e se multiplique e se torne cada vez mais comunidade de discípulos. E isso tem a ver com você, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com os pastores, com os presbíteros, com a liderança. É nisto que o nosso olhar precisa estar focado. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, o meu pai comprou uma bicicleta. Naquela época, isso já faz muitos anos, era uma bicicleta Monaretta Dobramática. Alguém de vocês teve uma dessas? Era uma bicicleta pequena que dava para dobrar e colocar até em porta-mala de Fusca. E era uma cor laranja. E como eu morava lá na colônia, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, aqui é na roça, a minha mãe disse: você vai lá na venda e compra 6 ovos. E eu peguei a minha bicicleta Dobramática em laranja e fui até a venda, comprei 6 ovos e vim com aquele saquinho de papel, segurando e pedalando até em casa. Coloquei a bicicleta no valo, entre a rua e o pátio de casa, entreguei a meia dúzia de ovos para a mãe
e esqueci a bicicleta. Fui fazer outra coisa, fui brincar, fui fazer outras coisas e me esqueci. De repente, quando eu olho para a rua, tem um senhor de quase 2 metros de altura carregando a minha bicicleta dobramática laranja. E eu corri atrás e não alcancei. Ele foi direto à oficina onde meu pai trabalhava. Quando eu cheguei, olhei para a bicicleta, ela era dobramática uma vez só. Mas depois, quando eu vi, ela estava totalmente dobramática. É que esse senhor tinha um trator, daqueles antigos, enormes. E ele tinha ido à oficina para consertar o trator. E quando ele saiu da oficina mecânica, ele percebeu que aquela máquina manual de plantar milho, é conhecida aqui, né? De plantar milho, estava caindo. E ele olhou para trás e torceu o volante e foi para o valo, onde estava a minha bicicleta monareta dobramática laranja. E a dobrou completamente. Sabem por que isso aconteceu? Porque ele olhou para trás. Meus amados, nós olhamos para trás para lembrar e comemorar. Nós olhamos para trás para confessar nossos pecados. Mas nós precisamos olhar para frente para não perder o rumo. Precisamos olhar para o alvo da nossa vocação como igreja, de ser e fazer discípulos de todas as nações. Seja aqui no estado do Espírito Santo, seja Brasil lá fora, e por que não dizer no mundo todo. Esta é a nossa responsabilidade, em oração, em envio de missionários, em pregações, em contribuições financeiras de diversas maneiras. E é o Senhor que nos dá poder e autoridade para cumprir com esta vocação. Porque quando vamos visitar alguém, quando vamos conversar com alguém, quando vamos pregar para alguém, quando vamos numa reunião de estudo bíblico, nós vamos firmados na autoridade que Cristo nos deu, como mensageiros e proclamadores da graça do Senhor. Mas há uma outra verdade que nós não podemos esquecer no cumprimento desse chamado de Deus. É que no final do versículo 20, Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você e eu não estamos sozinhos. Além de termos nossos irmãos, além de termos a companhia do corpo de Cristo, no Senhor estamos seguros, porque Ele está conosco. E Ele nos dá esta certeza através do Espírito Santo. Nos domingos comemoramos Pentecostes. Nos lembra a presença do Espírito Santo, que traz à existência a igreja cristã e a vocaciona e lhe dá segurança. Nós somos a igreja marcada pelo Pentecostes. Nós somos a igreja que vive a experiência e a realidade do Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus quem nos fortalece, quem nos anima, quem nos encoraja, quem nos vocaciona, quem nos abre os olhos, quem nos faz entender o Evangelho. Não está em nós mesmos. E o Senhor diz: eu estou convosco. E se nós ouvimos muito bem o testemunho de obreiros que passaram por aqui, todos eles de alguma maneira trouxeram essa confissão: o Senhor foi e continuará conosco. Meus amados irmãos, são 60 anos de história, da nossa história com Deus. Vocês viram que eu já me incluí nela. É a história de Deus conosco. E daqui a alguns anos vamos comemorar mais alguns e vamos dizer: Deus continua fazendo história. Você que é jovem, não esqueça que esta comunidade tem uma história com Deus. Você que já é um homem, uma mulher que tem grande experiência de vida, já viveu muitos anos, Deus fez história através de você, e Deus continuará fazendo. E Deus quer honrar aqueles que no passado serviram com disposição e alegria. E você que tem estado na comunidade, às vezes tem estado descontente, lembre-se que acima de todas as coisas está a obediência a esta palavra, de ser e fazer discípulo, custe o que custar, em profunda vivência de amor, misericórdia e compaixão. Que Deus derrame bênção, força, poder, disposição, coragem e
visão a toda esta paróquia, para que continue nessa árdua tarefa, mas preciosa, de ir e fazer discípulos de todas as nações. Amém. Quero convidá-los para orar. Amado Senhor, quero te agradecer em nome de Jesus por esta história maravilhosa com esta paróquia, com todos estes membros. 60 anos de graça e misericórdia do Senhor. Continua fazendo história, Senhor. Continua colocando-nos no caminho e ajudando-nos para que não percamos o foco e a visão do nosso chamado e nossa vocação. Ao mesmo tempo, Senhor, firma os nossos passos nesta tarefa de ir e fazer discípulos de todas as nações. Amado Senhor, renova as nossas forças, anima o nosso coração e sê Tu conosco, porque sozinhos nós estamos perdidos. Precisamos de Ti e queremos viver para Ti, com expressão de louvor e gratidão pelo Teu amor que se renova para conosco a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Comunidade, pode sentar-se. O que é bom, nós já estamos chegando ao final desse culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, através de Jesus, queremos te agradecer pela Tua presença, pelo Teu amor renovador a cada dia. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos pastores do passado que te serviram zelosamente neste lugar. Queremos te agradecer por aqueles membros trabalhadores dos primeiros tempos, pelos presbíteros e lideranças, pelo seu empenho e dedicação no passado. Queremos te agradecer e te louvar, Senhor, pelos ministros, presbíteros, diretorias, membros da comunidade, nesse tempo de hoje, pela sua fidelidade, pela sua dedicação, pelo cuidado que tem tido com a obra do Senhor. Quero orar e pedir em nome de Jesus que Tu continues a dar a cada um uma visão clara, compreensível do Teu chamado e do Teu desejo para a vida da igreja no tempo que se chama hoje. Não permita, Senhor, que nenhum de nós se perca para a direita ou para a esquerda, mas firme os nossos passos no Senhor. Da firmeza toda a paróquia, todas as comunidades, para que se deixem orientar e guiar pela Tua palavra em meio ao mundo que nos chama, para que sejamos dirigidos por outras coisas. Guarda-nos, Senhor. Intercedemos por todos os membros destas paróquias aqui representadas, pedindo que Tu tragas ânimo, renovo e cuidado. Restabeleças a saúde, Senhor, daqueles que não estão bem. Que Tu, Senhor, des paz e ânimo àqueles que têm vivido momentos de preocupação e angústia. Oramos, Senhor, pela diretoria sinodal, pelo pastor sinodal, pedindo, Senhor, que com sabedoria, zelo, possam conduzir todo este sínodo sob a luz da Tua palavra. Dá-lhes coragem e ânimo. Assim nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar juntos o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado